Você já se sentiu dentro de uma cela invisível, como se algo dentro de você gritasse por mudança, mas seu corpo não se mexe. Você acorda, vive, respira, mas no fundo sabe que está apenas existindo. Você sabe que algo está errado, que algo está faltando, e mesmo assim não consegue agir, não consegue sair do lugar, como se estivesse acorrentado a uma vida que não representa nem 10% do que você é capaz de viver. E isso machuca. A dor não é física, ela é mais cruel. É silencioso, se esconde entre as tarefas do dia, entre os compromissos, entre os sorrisos automáticos. Mas você sente. É a dor de saber que está desperdiçando algo precioso. Sua própria história. É o peso de cada minuto perdido. É o nó na garganta quando você percebe que está apenas adiando o resultado. E o resultado é que ninguém vai te salvar. Você sente que está ficando para trás. E sente isso porque está. Enquanto você pensa, outra idade. Enquanto você espera, outros constroem. Enquanto você duvida, outros vencem. Não porque são mais fortes, mas porque eles se moveram. Eles fizeram o que você não teve coragem de fazer, começar, mesmo com medo. Eles entenderam que você ainda tenta ignorar, que a dor de agir é menor que a dor de não agir. A espera está te matando, está drenando sua energia, destruindo sua confiança, corroendo sua alma. Você olha para a vida que queria viver e parece tão distante, mas a verdade brutal é que ela nunca esteve tão perto. Ela está a um passo, um único passo. O problema é que você o teme mais do que teme o fracasso, porque esse passo exige uma ruptura. Exija que você mate a versão passiva de si mesmo, aquela que sobreviveu, mas não vive. Napoleão Hill escreveu: a única coisa que se interpõe entre você e o que deseja da vida é a vontade de tentar e a crença de que isso é possível. Mas a maioria das pessoas está presa exatamente aí. Elas querem pressômbio, mas não acreditam. E quem não acredita, não tem idade. E quem não envelhece, desaparece. Você está esperando sentir vontade, esperando o dia perfeito, esperando que alguém te dê permissão. Esqueça, esse dia não existe. O que existe é o agora. É esse momento, é essa coisa faísca de que você sente no peito agora mesmo. Ela é uma prova de que ainda há algo vivo aí dentro. E essa dor é sua aliada, porque é ela que está te chamando. É ela que está dizendo: chega. Uma ação nunca será confortável. Agir vai fazer, mas permanecer onde você está te matando. Lentamente, silenciosamente, de dentro para fora. Você está se tornando um fantasma em sua própria vida, e isso é inaceitável, porque você nasceu para muito mais do que isso. Mas precisa fazer algo que quase ninguém tem coragem de fazer: agir antes de se sentir pronto. Imagine que sua vida é um palco escuro. Você só consegue ver o primeiro passo, mas mesmo assim, o espetáculo precisa começar. Você é o protagonista de sua história, e está na hora de parar de ensaiar. Está na hora de entrar em cena, com medo, com dúvidas, com incerteza, mas com coragem. Porque coragem não é ausência de medo, é ação, apesar dele. E sim, você vai se sentir exposto, você vai se sentir vulnerável, mas esse é o preço da transformação. Esse é o sinal de que você finalmente saiu do piloto automático, que você está assumindo o controle, que você decidiu que não vai mais passar os próximos anos da sua vida explicando por que não fez, quando poderia ter feito. Você já esperou tempo demais. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar assistindo a vida passar pela janela, ou pode abrir essa porta, sair para o mundo e agir, mesmo com dor, sobretudo com dor, porque a dor, meu amigo, é o seu sinal de que ainda há tempo. Você já reparou como a maioria das pessoas vive como se estivesse esperando uma autorização invisível para começar a própria vida? Elas olham para o futuro como se ele fosse propriedade de alguém, como se antes de agir,
elas precisassem ser chamadas, escolhidas, validadas. Como se houvesse uma voz no alto-falante da existência dizendo: agora sim, você pode começar. Mas essa voz nunca chega. E no silêncio dessa espera, os dias escorrem pelos dedos. O tempo se transforma num veneno lento, e quando se dá conta, já é tarde demais. Foram espectadores de uma vida que poderia ter protagonizado. A verdade, por mais que dure, é que ninguém vai te dar permissão. A vida não funciona assim. O mundo não distribui senhas. Ele não se curva diante de quem espera. Ele se molda diante de quem tem coragem de bater na porta. E se ela não abre, arrombar. A vitória, por natureza, é tímida. Ela só aparece para quem se atreve a chamá-la pelo nome. E se você não se posicionar, será esquecido. Porque quem não se impõe é empurrado. Quem não se declara pronto, fica para depois. E o depois é o túmulo dos que tinham potencial e não possuíam. Você pode ter as melhores ideias, o talento mais raro, o coração mais puro. Mas se não se comportar como quem já venceu, ninguém vai te ver como um vencedor. Porque o mundo acredita em você do tamanho exato em que você acredita em si mesmo. E essa crença não mora nas palavras bonitas. Ela mora sem comportamento, sem olhar firme, na postura de quem sabe para onde está indo, mesmo que ainda não saiba todos os caminhos. É isso que magnetiza as oportunidades. É isso que faz o destino parar e prestar atenção em você. Lembre-se, você não envelhece depois que se sente confiante. Você se sente confiante depois que envelheceu. É um ciclo invertido. E quem espera se sentir pronto para começar, nunca começa. Porque a prontidão é um produto da prática, não da espera. Roger Bannister corta o disco do impossível, a milha, em menos de 4 minutos. Não porque era fisicamente superior, mas porque ousou acreditar que poderia antes de qualquer evidência. Ele se comportou como quem já havia vencido. E o corpo abala a mente. A pergunta que você precisa fazer hoje é brutalmente simples. O que o meu eu vitorioso faria agora? Não o que ele sonharia, não o que ele planeja, mas o que ele faria. Ele acordou mais cedo, ele se vestiria com mais dignidade, ele falaria com mais firmeza, ele tomou aquela decisão difícil, ele enfrentaria uma conversa que vem adiando há anos, ele cortaria o que está drenando sua energia, ele começaria agora, ou continuaria esperando o cenário perfeito, porque o cenário perfeito não existe, nunca existiu. O palco da sua vida está esperando, mas ele não será montado por outra pessoa. Ou você entra em cena, mesmo com as luzes apagadas, ou será só mais um nome esquecido nos bastidores. E não se trata de arrogância, trata-se de presença, de assumir o lugar que já é seu, de parar de pedir licença para existir, de se levantar da cadeira e dizer: eu sou essa pessoa, eu estou nessa jornada. E eu me recuso a passar mais um dia me escondendo do que eu sei que nasci para fazer. Você não precisa ser um mestre ainda. Não precisa saber tudo. Precisa apenas se mover. Precisa se comportar como quem está pronto para receber aquilo que deseja. Porque quando você se comporta como alguém digno da vitória, ela começa a te notar. E talvez você pense que isso é difícil demais. Mas a verdade é que o que te derrota não é difícil, é o amanhã. Essa zona cinza onde você nem falha, nem vence, onde você respira, mas não vive, onde seus dons apodrecem porque nunca foram usados. Isso sim é devastador, e você sabe disso. Então respire fundo, e decidida. Decidi que sua espera terminou, que você não precisa de mais uma palestra, mais um conselho, mais um empurrão. Você só precisa de um compromisso com a versão de si mesmo que já está lá na frente, esperando que você a alcance. Esse compromisso começa agora, com uma escolha, com um gesto, com uma decisão silenciosa que ninguém vai ver, mas que vai mudar tudo. E se você sente que esse é o seu momento, que essa mensagem não chegou por acaso, então prove para si mesmo que está pronto. Inscreva-se, não apenas neste canal,
mas na sua própria transformação, porque este é o espaço para quem pode esperar e decidir começar. Você já viu como a fé que temos em nós mesmos oscila dependendo do que acontece lá fora? Um elogio aumenta, uma crítica derrubada. Um acerto nos motiva, um erro nos desmonta. Somos como barcos frágeis sendo jogados pelas marés dos acontecimentos, sem âncora, sem direção. E é exatamente por isso que tantos desistem. Porque espero que o mundo diga quem eles são, quando a única verdade que realmente importa é aquela que nasce dentro de nós. Aquela que se chama crença. Crença não é apenas pensar positivo, é mais profundo. É um tipo de verdade silenciosa, enraizada, que diz: eu sou capaz. Mesmo que ninguém veja, mesmo que nada dê certo por um tempo, eu sou capaz. E essa verdade é um músculo. Ela não parece de repente. Ela é treinada, dia após dia, escolha após, silêncio após silêncio. Porque a crença verdadeira nasce quando ninguém está vendendo. Ela cresce nos bastidores, na solidão dos seus próprios pensamentos, naquelas noites em que você está quase acreditando que não vale a pena continuar, mas continua assim mesmo. Crença não é arrogância, não é sobre gritar aos quatro ventos que você vai vencer. É sobre uma firmeza silenciosa de quem não precisa provar nada para ninguém, porque já decidiu por dentro. É sobre se levantar com a coluna ereta, mesmo quando tudo desmoronou na véspera. É sobre olhar no espelho, ver todas as suas falhas e ainda assim dizer com serenidade: eu sigo. Você construiu essa crença como se construiu uma casa em terreno assustador, com firmeza, com estrutura, sabendo que há tremores, que o chão vai balançar, que as situações vão tentar te fazer recuar, mas ainda assim, você encontrou estacas mais profundas. Você fortalece suas fundações, e isso só é possível se você parar de basear sua confiança em resultados imediatos. É aí que a maioria erra, querem acreditar só quando tiverem provas. Mas a mente funciona no oposto. Primeiro você acredita, depois as provas aparecem. Primeiro você envelhece com confiança, depois os resultados reforçam essa confiança. Esperar por garantias é o mesmo que esperar a semente brotar para então decidir plantá-la. Não funciona assim. Quantas vezes você já abandonou algo promissor só porque duvidou de si mesmo por tempo demais? Quantas oportunidades você já deixou passar porque achou que ainda não era bom o suficiente? Isso precisa acabar, porque se você continuar alimentando a dúvida, ela vai crescer, ela vai dominar, e tudo o que você poderia ser vai morrer sufocado por aquilo que você acreditou que não era. Você precisa entender que ninguém nasce acreditando em si. Ninguém acorda um dia cheio de certeza e coragem. Essa força é cultivada, repetida, construída nas pequenas vitórias, nas pequenas resistências. Quando você levanta mesmo sem motivação. Quando você tenta mais uma vez, mesmo depois do fracasso. Quando você tem certeza de sua palavra, mesmo que ninguém esteja olhando. Esses são os tijolos invisíveis da sua autoconfiança. E quando essa crença se fortalece, ela muda tudo. As palavras dos outros perdem poder. O medo não desaparece, mas também não te paralisa. As derrotas viram lições, não condenações. Você começa a andar diferente, falar diferente, escolha diferente, porque agora você se confirma, e isso é libertador. E o mais bonito, essa fé em si mesmo se torna contagiante. As pessoas ao seu redor começam a te olhar com outros olhos. Eles não sabem explicar, mas sentem. Sente que você carrega algo verdadeiro, algo sólido, uma energia que não vem do ego, mas da integridade, porque você sabe quem é, e quem sabe quem é, não precisa gritar, apenas idade. E o mundo, eventualmente, responda. Essa é a hora de parar de buscar certezas lá fora, de parar de pedir para o mundo te mostrar se vale a pena continuar. A resposta já está em você, sempre esteve, agora é só escolher acreditar, mesmo sem provas, mesmo sem aplausos, porque quando você acredita em si mesmo de verdade, o impossível se encolhe, e a vida finalmente começa a se dobrar à sua fé.
Você já se perguntou quantas vezes sua mente sabotou o seu próprio caminho? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e pouco depois, aquela voz interna começou a sussurrar: isso não é para você. Você não vai conseguir. Melhor parar agora, antes que fracasse de novo. E, quase sem perceber, você percebe. Abandonar, se esconde e nem percebe que o seu maior inimigo não era a dificuldade, era o que você alimentava dentro da sua própria cabeça. A mente é uma máquina poderosa, mas por padrão, ela escolhe a autoproteção. Ela quer conforto, reprodução, previsibilidade. Ela foi programada ao longo de uma vida inteira para mantê-lo seguro, não realizado. Só que há um preço por essa segurança: a estagnação. Você troca a dor de tentar pela dor de se arrepender. E esse é um acordo injusto, silencioso, que muitos aceitaram sem nem perceber. Por isso, se você quer mudar a sua vida, precisa primeiro mudar o que você tolera dentro de você. E isso começa reprogramando a sua mente, não com frases bonitas, jogadas ao vento, mas com reprodução e intenção, com pequenas escolhas diárias que enviam sinais ao seu cérebro dizendo: nós não somos mais aquela pessoa que foge. Agora, nós ficamos, nós fazemos, nós terminamos o que começamos. Napoleão Hill escreveu: a mente humana pode ser comparada a uma terra fértil. Ela cultivará o que quer que você plante nela, sucesso ou fracasso. E a maioria das pessoas, sem perceber, planta fracasso, plantam dúvida, medo, desânimo, autossabotagem. E quando a colheita vem, elas se perguntam por quê. Mas não há mistério. O que você rega, cresce. O que você repete, vira verdade. O que você tolera dentro da sua mente, constrói o seu destino. Por isso, pare agora e observe os pensamentos que mais habitam a sua mente. São pensamentos de força ou de fuga, de coragem ou de desculpas. Você é vítima de sua história ou o autor dela, porque tudo começa com uma ideia. E se a ideia de que domina sua vida é que você não consegue, então não importa o quanto tente, você sempre encontrará uma forma de provar essa crença. Sua mente vai sabotar o resultado para confirmar o que ela acredita, mas o contrário também é verdadeiro. Se você repetir diariamente que é capaz, que está evoluindo, que merece viver o extraordinário, sua mente receberá a se reorganizar para tornar isso realidade. E não é mágico, é neurociência. A repetição cria caminhos neurais. Esses caminhos, com o tempo, tornam-se comportamentos automáticos. Você deixa de precisar lutar tanto contra si mesmo, porque agora você caminha com você, não contra. Isso não significa fingir que tudo está bem o tempo todo. Significa escolher, deliberadamente, um novo padrão de pensamento, um novo roteiro mental, e repeti-lo todos os dias, mesmo que no início pareça artificial, porque no início sempre é, mas continue, persista, insista. Repita frases que afirmem a sua identidade e não as suas limitações. Eu sou capaz. Eu sou disciplinado. Eu faço o que precisa ser feito, mesmo quando não quero. Diga, escreva, pense, até que se torne parte de você. E, acima de tudo, cerque-se de estímulos que reforçam essa mentalidade. Vídeos, livros, pessoas, ambientes. Porque você está em guerra. E essa guerra não é contra o mundo, está dentro da sua mente. E todo dia que você abandonou esse treinamento, você dá munição ao inimigo interno. Mas quando você escolhe se alimentar de força, você perde uma dúvida, você sufoca a procrastinação, você se torna impossível não evoluir. Se esse conteúdo está te fazendo refletindo, se alguma parte dele tocou em algo verdadeiro dentro de você, é porque a transformação já começou, e você pode reforçar isso agora. Um simples gesto de curtir essa mensagem envia um sinal ao seu cérebro. Isso é importante, isso me faz crescer, e cada escolha que fortalece esse novo eu é uma semente que você planta na terra da sua mente. Continue regando, continue cultivando, porque a colheita vai valer a pena.
A essa altura, talvez você já tenha percebido algo incômodo. Saber o que fazer nunca foi o problema. Você sabe, sempre soube. Você já leu os livros, ouviu os conselhos, assistiu aos vídeos, fez planos e mais planos. O conhecimento está aí, dentro de você, transbordando. Mas ainda assim, nada acontece. A sua vida continua parada no mesmo ponto, como se todo esse saber tivesse virado um peso, não uma alavanca. E isso acontece porque existe uma mentira sutil e muito perigosa que a maioria das pessoas repete sem perceber a ideia de que saber é o suficiente. Mas saber não transformar ninguém. Saber sem ação é um luxo inútil. É como colecionar mapas e nunca sai do lugar. É como estudar anatomia e esperar que isso torne você mais saudável. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, informadas, lúcidas e completamente infelizes. Porque não é o conhecimento que muda vidas, é o uso corajoso dele. Napoleon Hill já alertava: o conhecimento só se torna poder quando organizado em planos definidos de ação e dirigidos para um propósito definido. Em outras palavras, o saber precisa ser moldado, aplicado, testado no calor da realidade. Caso contrário, ele apodrece. E pior, ele vira um anestésico. Quanto mais você sabe e menos faz, mais dor sente. Porque o abismo entre o que você entende e o que você vive se torna insuportável. E então surge um outro específico, o da falsa evolução. Você acha que está avançando porque está absorvendo mais conteúdo, mas na prática, sua vida não muda. Você sabe tudo sobre disciplina, mas ainda procrastina. Sabe tudo de propósito, mas ainda sente vazio. Sabe tudo sobre hábitos, mas continua repetindo os mesmos erros. E esse paradoxo gera um tipo de frustração profunda. Você é culpado, é cobra, e começa a acreditar que talvez o problema seja você. Mas não é. O problema é que você confunde saber com viver, entendimento com execução, clareza com movimento. E para quebrar esse ciclo, é preciso coragem. Coragem para escolher menos informação e mais ação, menos consumo e mais prática. Coragem para errar tentando, ao invés de se esconder atrás do perfeccionismo. Muita gente diz: quando eu souber mais, eu começo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Você só começa a entender a verdade quando começa a fazer. É na fricção da prática que o conhecimento ganha corpo. É no erro, na tentativa, na exposição, que a teoria vira transformação. Você pode ler 1000 livros sobre natação, mas vai continuar se afogando até entrar na água. E talvez, por trás disso tudo, exista o medo. Medo de não ser tão bom quanto você espera. Medo de colocar à prova tudo que acredita saber e descobrir que ainda não é suficiente. Mas esse medo é natural. Todos sentem. O que diferencia os que vencem é que eles vão mesmo assim. Eles sabem que a única forma de crescer é enfrentar a incerteza. Eles não se iludem com promessas de segurança. Eles entendem que o caminho é revelado apenas para quem caminha. Por isso, se você sente que está cheio de conhecimento, mas sua vida ainda não reflete isso, a resposta não está em buscar mais. Está em fazer, em aplicar, em testar, em agir mesmo, sem ter certeza do resultado. Porque é assim que o saber se torna sabedoria. E a sabedoria muda tudo. Pare de acumular ferramentas, se você não vai construir nada com elas. Pare de esperar a aula perfeita, se você não vai usá-la. Pare de adiar o início de sua jornada, porque ainda acha que falta alguma coisa. O que falta não é mais conhecimento, é decisão, é movimento, é a humildade de aprender fazendo, tropeçando, corrigindo, avançando, porque é nesse caminho torto, incerto, real, que a verdadeira evolução acontece. Você pode ter o desejo mais ardente, a crença mais sólida e até aplicar o conhecimento com disciplina, mas sem visão, você continuará tropeçando no escuro, sem uma imagem clara do destino,
Qualquer caminho parece confuso. E é nesse ponto que muitos desistem, não por falta de força, mas por falta de direção. Porque viver sem visão é como navegar num mar agitado, sem bússola. Você rema, mas não sabe se está se aproximando da terra firme ou apenas girando em círculos. Napoleon Hill afirma com certeza: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas perceba, antes de acreditar, você precisa conceber, visualizar. Imagine com nitidez quem você quer se tornar. E não apenas como um sonho vago, mas como uma imagem vívida, detalhada, quase palpável. Uma visão tão real que, ao fechar os olhos, você consegue ver, ouvir e sentir a vida que deseja. Porque essa será a imagem do seu farol quando o mar da dúvida começar a te envolver. A mente humana é um estúdio criativo, um projetor de realidades. E o que você projeta nela com frequência e intenção começa a ganhar forma no mundo físico. Tudo que existe hoje, prédios, empresas, movimentos, ideias, nasceu primeiro como imagem na mente de alguém. Foi moldado com pensamentos, reforçado com emoção e depois materializado com ação. Essa é a ordem natural da criação mental, emocional, física. Mas muitos não têm uma visão clara, vivem com objetivos genéricos. Quero ser feliz, quero ganhar dinheiro, quero melhorar minha vida, e se frustram quando a realidade continua opaca. Mas como construir algo se você nem sabe o que está tentando edificar? Como alcançar um alvo que você nem define? A mente precisa de especificidade, esclarecido, de direção. A visão não é apenas sobre o futuro, ela é uma âncora no presente. Ela te lembra por que você começou. Ela te levanta quando tudo parece difícil. Ela te protege das distrações, das comparações, das armadilhas do imediatismo. Porque quem tem uma visão poderosa diz não para o que brilha agora em nome do que brilhará para sempre. Quem tem visão aguenta o processo, apoia o desconforto, mantém o foco. E essa visão precisa ser construída com intenção. Não pense basta uma vez e esqueça. Você precisa alimentá-la diariamente, escrevê-la, fale-la em voz alta, veja-a nas entrelinhas de suas atitudes. Ela deve ser tão forte que mesmo nos dias escuros, você consiga lembrar que existe uma luz no final. E essa luz é você quem carrega. Crie, agora mesmo, a imagem do seu eu ideal. Como ele acorda, o que ele veste, com quem ele se conecta, qual é o impacto que ele gerou no mundo, como ele se move, pensa, escolhe. Veja tudo isso com riqueza de detalhes, porque quanto mais claro for essa imagem, mais sua mente começa a reorganizar tudo ao redor para torná-la possível. Isso não é superstição, é neuroplasticidade, é programação mental. O cérebro começa a filtrar estímulos, criar conexões, tomar decisões inconscientes alinhadas com a imagem que você repete todos os dias. Essa visão se torna sua nova identidade, e identidade é destino. Quando você se vê como alguém forte, resiliente, disciplinado e pleno, começa a agir como tal, e saciado assim, começa a colher os frutos disso. É um ciclo de construção, um ciclo onde o eu do futuro se torna guia, e não apenas esperança. Mas cuidado sem visão, você será vítima do que vier, viverá reagindo, não criando, correndo atrás, não liderando, e o tempo vai passar, ele sempre passa, levando embora suas chances, seus potenciais, suas possibilidades. Só que quando você tem uma visão firme, o tempo passa ao seu favor, ele vira aliado, não inimigo, ele passa, te aproximando daquilo que você decidiu alcançar. Então, pare de viver apenas para apagar incêndios ou correr atrás do que os outros dizem que importa. Sente-se, feche os olhos, veja, sinta, desenhe o seu mundo e depois levante-se com esse mundo pulsando dentro de você. Porque quando sua tempestade de visão é forte o suficiente, não te tira do caminho. Você deixa de ser comandado pelo caos e passa a comandar seu próprio destino.
A visão clara do futuro é um farol poderoso, mas até mesmo a luz mais intensa perde seu efeito se o caminho à frente permanece desorganizado. Ter uma visão é essencial, mas não o suficiente, porque sonhar, por si só, não move o mundo. O que move o mundo é o plano, é a arquitetura prática daquilo que se quer construir, é o projeto detalhado de sua transformação. Sem ele, você se afoga na própria vontade, se perde em meio ao entusiasmo e, no fim, ajude o tempo passar, carregando com ele tudo o que poderia ter sido. É difícil admitir, mas é necessário. Muitos têm sonhos grandiosos, mas vivem dias caóticos. Querem mudanças profundas, mas acordam sem direção. Agem por impulso, reagem aos problemas, apagam incêndios, e no meio desse caos silencioso, a vida vai escorregando pelos dedos. E quando olham para trás, percebem que o maior erro não foi desejar demais, foi planejado de menos. Napoleon Hill escreveu: "A falta de um plano é o fracasso declarado por antecipação." E ele tinha razão, porque quem não tem um plano já decidiu fracassar, só que ainda não imagina. Um plano não precisa ser perfeito, mas precisa ser real, específico, alinhado com a sua verdade. Ele precisa encaixar na sua vida como ela é agora e apontar para a vida que você quer construir. E não estamos falando de planos engessados ou metas inalcançáveis. Estamos falando de organização interna, de decidir com honestidade e firmeza o que importa, de estruturar seu dia de acordo com seu propósito e não com a urgência alheia. Estamos falando de parar de viver em estado de sobrevivência e começar a viver com intenção. A maioria das pessoas repete os mesmos dias esperando resultados diferentes. Elas não falham por falta de capacidade, falham por falta de estrutura. A estrutura foi construída com pequenos blocos, com horários definidos, com tarefas claras, com limites estabelecidos, com prioridades sinceras, com a coragem de dizer não ao que não contribui para o plano, mesmo que traga prazer imediatamente. Um plano é mais que uma lista de ações. É um pacto com a sua própria grandeza. É uma declaração silenciosa de que você está levando sua vida a sério. É um mapa que evita que você perca nas distrações, nas comparações, no barulho constante de um mundo que quer sua atenção a qualquer custo. Quando você tem um plano, você acorda diferente. Você não espera motivação. Você tem um caminho. Você não se debate entre 1000 decisões. Você já sabe o que precisa ser feito. Você não se perde em ansiedade. Você tem que esclarecer. E isso, é claro, por si só, já diminuiu metade do peso que você carrega. Mas para isso, você precisa parar, respirar, pegar papel e caneta, ou abra um documento e escrever quais são suas metas reais, quais são os passos possíveis agora, o que pode ser feito hoje, dentro da sua realidade, qual é o primeiro tijolo dessa construção, porque grandes castelos são feitos de pequenos blocos empilhados todos os dias, mesmo quando ninguém está vendendo. E talvez esse seja o ponto mais importante. Você precisa planejar mesmo quando está desmotivado, porque motivação vai e vem, mas um plano permanece. Ele te puxa nos dias difíceis. Ele te lembra do porquê. Ele te obriga a agir quando alguém quiser. Ele te salva do abismo da estagnação. E se você sente que tem uma visão forte, mas ainda não está saindo do lugar, é hora de se perguntar: qual é o meu plano? Ele existe, está escrito, está dividido em ações diárias. Você está adaptado à minha realidade? Porque enquanto o plano for apenas um desejo flutuante, sua transformação seguirá suspensa no campo da teoria. Agora pare e olhe para dentro. O que está faltando no seu plano? O que você precisa organizar melhor? Quais decisões estão adiando por medo ou insegurança? Compartilhar essas reflexões pode ser o primeiro passo para esclarecer tudo. Comente, fale em voz alta, escreva, dê forma ao que está difuso.
Porque quando você organiza seus pensamentos, você organiza a sua vida, e quando sua vida ganha forma, o progresso se torna inovador. Você já viu como a dúvida adora disfarçar-se de cautela? Como ela sussurra ao pé do ouvido, com voz serena: pense mais um pouco, espere só mais um dia, avalie com calma, ainda não é o momento certo. E você, acreditando que está sendo prudente, na verdade está apenas adiando sua ação, adiando sua coragem, adiando sua própria vida. A hesitação é um ladrão silencioso. Ela não grita, não invade, ela se insinua. E quanto mais espaço você dá para a dúvida, mais forte ela se torna, até o ponto em que você começa a chamar isso de perfil, de jeito de ser, de preciso estar pronto primeiro. E assim, você se afasta daquilo que deseja, não por falta de talento, mas por excesso de esperança. Napoleon Hill ensinou que uma das características mais marcantes das pessoas que realizam grandes feitos é a capacidade de tomar decisões rápidas e firmes. Elas não são precipitadas, são decididas. Sabem que a indecisão corrói, que cada segundo de dúvida alimenta o medo, que a força de um plano é mais na ação do que na certeza. Não se trata de agir sem pensar. Trata-se de pensar e então decidir, de ouvir a intuição, a visão, a clareza que você já construiu nos passos anteriores. E a partir disso, assuma o risco de se mover, mesmo sem garantias, mesmo com frio na barriga, mesmo sabendo que pode errar. A maioria das pessoas falha em não tomar decisões erradas, mas em evitar decidir, por deixar que o tempo decida por elas, por ficar esperando um sinal, uma permissão, uma ausência total de medo que nunca virá. Elas esperam até que seja tarde demais. E o mais triste, eles sabem disso. Sentença no corpo, carregam esse peso, e mesmo assim, continue adiando. A decisão é o que rompe o ciclo. Ela é uma faísca que dá início à transformação, e ela precisa ser feita com firmeza, mesmo diante da dúvida. Aclarar, muitas vezes, vem depois da decisão, não antes. Você decide, e só então começa a entender. Só então começa a ver os caminhos se abrindo. Só então começa a sentir que sim, você pode, você consegue, você está no controle. Mas para isso, é preciso matar um velho hábito, o de consultar a opinião de todos antes de agir. Quando você precisa da validação alheia para decidir, você está terceirizando sua vida, está colocando seu futuro nas mãos de pessoas que não vão viver as consequências de sua escolha. A sua decisão precisa vir de dentro, ser compatível com a sua visão, ser honesta com sua essência. Ninguém pode fazer isso por você, e se ainda assim uma dúvida vier, olhe para o custo da inércia, olhe para o que você já perdeu por não decidir, para as oportunidades que escaparam, para o tempo que passou, para os sonhos que envelheceram no canto da mente. Isso dói, eu sei, mas essa dor pode ser combustível, porque toda grande virada começa com um basta, com um grito interno dizendo: chega, agora eu escolho, agora eu me movo, agora eu assumo. Decidir é um ato de liberdade. É quando você para de ser refém do "e se" e começa a viver no vamos ver no que dá. É quando você troca o medo do fracasso pela motivação da possibilidade. É quando você se coloca em movimento e começa, enfim, a experimentar a vida que antes só existia em sua cabeça. Não há progresso sem decisão, não há liderança interior sem escolha, não há transformação real sem o corte da hesitação. Por isso, olhe agora para o que você tem adiado, para o que tem deixado para depois, para aquela escolha que você chama há tanto tempo, e escolha com coragem, com firmeza, com presença, porque quando você decide de verdade, o universo se reorganiza ao seu redor e tudo começa a mudar. Decidir é o ponto de partida. Mas decidir não é suficiente, porque depois da decisão vem o teste. E ele sempre vem. É quando a vida pergunta, com todas as letras: você quer mesmo isso? Ou era só empolgação do momento?
E essa pergunta não vem em forma de palavras, mas de obstáculos, imprevistos, dores, silêncios, retrocessos. Vem no dia em que tudo dá errado. Não dia em que você acorda sem forças. Não dia em que ninguém acredita. Não há dia em que parece que nada está funcionando. É aí que a maioria desiste, porque manter a decisão viva no meio da exigência de algo que poucos desejam a cultivar, persistência. Não a persistência teórica, que mora nos livros e frases bonitas, mas a persistência crua, dolorosa, que você sente no peito quando tudo o que queria era uma desculpa para parar, e mesmo assim continua. Napoleon Hill dizia: a maioria das pessoas está a um passo do sucesso quando desiste. Um único passo, e o que separa quem chega de quem para não é talento, não é sorte. É essa capacidade de continuar quando tudo dentro de você pede pausa. É manter o passo, mesmo quando chão alguns. É continuar acreditando, mesmo quando os resultados não aparecem. A persistência não nasce da motivação. Ela nasceu da decisão que você já tomou. É de um compromisso com o que ainda não existe, mas você sabe que é real. Porque quando você quer algo de verdade, o mundo te testa, não para te punir, mas para te fortalecer, para ver se você aguenta, para te moldar enquanto você caminha, para fazer de você uma pessoa capaz de sustentar aquilo que deseja. Mas a maioria não entende isso. Interpreta os testes como sinal de que não há caminho errado e volta para a zona de conforto. Abandonar o plano, se conforma, aceita menos e depois diz que a vida é difícil, que nada funciona, que sonhar é ilusão, quando na verdade o que faltou foi fôlego para continuar. Persistir é um ato de coragem diário, é acordar e recomeçar mesmo quando parece que nada mudou, é revisar o plano, ajustar a rota, reacender uma chama. Não se identifica com o cansaço, é não se confundir com os resultados temporários, é lembrar que tudo leva tempo e que a constância vence a pressa. Você não precisa correr, você não precisa provar nada para ninguém, mas você precisa continuar, um passo por dia, um ajuste por vez, um degrau de cada vez. Porque enquanto você está avançando, por menor que seja o ritmo, você está vencendo. É uma hora, a vida abre, porque ela sempre abre para quem não desiste. Persistir é suportar o desconforto com dignidade. É claro que toda grande obra foi construída sob pressão, que todo grande nome da história atravessou longos períodos de invisibilidade, que os frutos mais doces nascem das sementes que foram regadas quando ninguém via. E talvez o que você esteja faltando não seja um novo plano, não seja uma nova inspiração, mas apenas a decisão de continuar, de fazer mais uma vez, de tentar de novo, de resistir, de se lembrar, todos os dias do porquê você começou. Não caia na ilusão de que a persistência é linear. Haverá dias de queda, de desânimo, de retrocesso, mas o que importa é que você levante, que você se reconecta, que você não foi entregue. Porque cada vez que você escolhe continuar, mesmo sem aplausos, você se fortalece de dentro para fora, você se aproxima, você prova para si mesmo que é mais forte do que pensou. E quando esse dia chegar, quando você perceber que está fazendo o que parecia impossível meses atrás, tudo vai fazer sentido. A dor, o cansaço, os testes, tudo será visto como degraus, como parte da construção, como a fundação da sua força. Persistir é construir raízes, e quem tem raízes profundas não se abala com os ventos. Ele balança, mas permanece, e cresce, cresce até florescer, até frutificar, até se tornar inabalável, até inspirar outros a também não desistirem. Você atravessou a dor, causou uma dúvida, criou visão, estrutura, decisão e persistência. Tudo isso construiu uma nova fundação dentro de você. Mas há algo ainda mais poderoso que conecta tudo isso. É a força invisível da fé. Não é uma fé cega, mística ou distante, mas uma fé prática, enraizada em ação. A verdade inabalável de que o que você está construindo vai acontecer. Não importa quanto tempo leve, não importa quem desacredite,
Não importa quantas vezes a vida você teste, a fé verdadeira não depende de provas. Ela cria as provas com o tempo. Napoleon Hill dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela reprodução de afirmações de instruções ao subconsciente. Ou seja, você não precisa esperar por fé, você pode criar fé. Você construiu fé a partir de suas palavras, suas decisões, suas pequenas vitórias. Cada ação consistente que você repete, mesmo quando o mundo diz que não vai dar certo, reforça a fé, porque a fé não nasce do conforto, ela nasce da resistência. Mas existe algo ainda mais potente do que a fé individual, é a fé compartilhada. É quando você se conecta com outras pessoas que também estão no caminho, que também carregam dúvidas, mas não desiste, que também enfrenta desafios, mas continua, que também acreditamos e se fortalecem mutuamente. O mundo quer que você acredite que precisa fazer tudo sozinho, que mostrar fraqueza é sinal de fraqueza, que depender é perigoso, mas isso é uma armadilha. A verdade é que ninguém vence isolado. As transformações da humanidade aconteceram quando pessoas maiores se uniram em torno de uma visão comum, quando uma chama acendeu outra, quando uma história envolveu uma multidão, quando uma mão contínua salvou alguém do fundo. Você não está só nessa jornada. Você não é o único cansado, com medo, tentando se encontrar. Existem milhares de pessoas nesse momento exato, buscando força, clareza e direção, exatamente como você. E talvez o que vai mudar o seu destino seja se permitir fazer parte de algo maior. Uma comunidade, um espaço de troca, um círculo de poder. Quando você vê um outro que pensa grande, que se recusa a se acomodar, que busca se transformar, você acelera. Porque o fogo coletivo queima mais forte, porque a energia compartilhada te impulsiona, porque os aprendizados dos outros evitam que você repita erros, porque você entende que não precisa carregar tudo sozinho. Então, se esse vídeo tocou você, se você fez uma reflexão, se você deu alguma explicação, não guarde isso só para si. Curta, comente e inscreva-se, mas não como um gesto mecânico. Faça isso como um compromisso com você, com sua evolução, com sua persistência, com sua coragem e com todos que ainda vão se beneficiar da sua transformação. Escreva nos comentários o que mais você marcou, o que você vai mudar a partir de agora, que decisão você vai tomar, que ação você vai iniciar hoje. Sua palavra pode inspirar outra vida. Seu relato pode ser o empurrão que alguém precisa, porque juntos somos mais fortes, mais lúcidos, mais corajosos. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é, sobre o quanto está disposto a crescer, a se desafiar, a sair do ciclo da estagnação. E eu quero que você saiba, isso é só o começo. A vida que você quer construir já começou a se formar dentro de você, e agora, o que separa você dela é apenas continuar. Você não está mais no mesmo lugar, e quem sente isso, sente diferente, enxerga diferente, e é diferente. A partir de hoje, leve isso com você. A dor é real, mas a paralisia é opcional. A dúvida é natural, mas a decisão é sua. É uma força. A força está aí dentro, esperando que você convoque com ação. Obrigado por ter chegado até aqui. Você não ouviu esse vídeo por acaso. Ele é um lembrete de quem você realmente é e do que você ainda vai se tornar. Seja essa mudança e permita que outros vejam sua luz acesa, porque quando uma pessoa acorda, ela ilumina o caminho para muitas outras. E talvez, só talvez, esse seja o seu papel agora.